Você provavelmente já ouviu falar em ditadura. Mas o que é uma ditadura? Como ela surgiu? Quais são suas características fundamentais? E em quais casos nós podemos afirmar que um governo se enquadra como uma ditadura? Se esse assunto te interessa, você chegou ao lugar certo. Bem-vindo a mais uma aula que vai mudar a sua compreensão sobre a história. Eu sou o professor Bruno Tulux, professor de História, e o meu objetivo é te ajudar a entender a história. O conceito de ditadura se aplica para caracterizar uma forma de governo ou um regime político, e esse conceito sempre deverá estar interligado à ideia de formação ou de existência de um Estado. A origem da ditadura, no entanto, pode ser percebida ainda na Antiguidade Clássica. Na Roma Antiga existia uma figura política denominada como ditador, que era um magistrado nomeado excepcionalmente em tempos de guerras ou revoltas e que tinha como objetivo reorganizar o Estado em períodos turbulentos, e por isso esse ditador contava com amplos poderes. Contudo, mesmo centralizando o poder naquela sociedade, após concluída sua tarefa, esse ditador seria destituído do cargo e tinha seus poderes revogados pelo Senado romano. Nesse caso, a ditadura era legal e prevista em lei, inclusive servindo como um instrumento político para ajustar o caos administrativo temporário de Roma. Historicamente, o conceito de ditadura mais próximo que nós conhecemos surgiu na França revolucionária. Nessa forma de governo, o ditador se autoproclamava, e tem como exemplo clássico o caso de Robespierre, no momento em que essa personalidade francesa instaurou a ditadura do Comitê de Salvação Pública em 1793, durante a Revolução Francesa. Esse comitê era comandado pelo próprio Robespierre, que suspendeu a Constituição Francesa e proclamou um governo provisório. E esse caso serviu como referência para classificar um governo como ditatorial, uma vez que se caracteriza pela suspensão dos direitos constitucionais dos cidadãos e também pelo comando do Estado por um grupo, e não por um único indivíduo, como era no caso romano. Porém, no século XX, as ditaduras adquiriram outras formas, como nós veremos adiante nesse mesmo vídeo. Para a história contemporânea ocidental, o conceito de ditadura só pode existir quando pensamos em democracia, uma vez que a própria ditadura só deve ser compreendida como completa ou parcial oposição ao exercício democrático de direitos políticos e civis. E é importante lembrar que esse ideal de exercício democrático só se aplica após a ascensão da burguesia como grupo social e político. O projeto político burguês compreende que a democracia, o governo da maioria e a participação de mais setores da sociedade, que historicamente inclui a própria burguesia e nem sempre os mais pobres, é a melhor forma de governo, e a partir de então, todos os governos que não se adequam ao perfil democrático devem ser considerados como ditaduras. E se você está gostando desse importante conceito histórico, eu tenho certeza que você também gostaria de usar uma camiseta histórica. E para você usar uma camiseta como essa que eu estou usando, eu quero te convidar para conhecer a loja Overlord Store. Lá você vai encontrar essa e muitas outras camisetas com temáticas voltadas a eventos históricos. E para você adquirir sua camiseta histórica com um desconto histórico de 15%, utilize o cupom TULUXHISTORIA ao finalizar sua compra. O link da Overlord Store para ver todas as estampas eu vou deixar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Lembrando que comprando qualquer camiseta utilizando esse cupom, você me ajuda a manter o canal e a gravar mais vídeos como esse. E agora fique ligado, pois nós vamos voltar a falar sobre ditaduras. Ao longo da Idade Contemporânea, muitos pesquisadores passaram a estudar as ditaduras e perceberam algumas similaridades, fato que permitiu classificar os regimes ditatoriais ao longo da história em 3 grandes grupos. Contudo, podemos frisar que, de forma global, podemos compreender esses regimes políticos como a relação entre o poder executivo e o poder legislativo de um Estado, e ainda que a ditadura é o exercício de poder por uma pessoa ou um grupo que se atribui o direito de exercer o poder político de forma monopolizada e sem qualquer tipo de restrição. Portanto, é possível classificar os vários exemplos de ditaduras modernas em 3 grandes grupos.
O primeiro grupo é conhecido como ditadura simples, onde o poder é exercido por um ditador que se sustenta utilizando meios coercitivos, como a própria política, o executivo, a burocracia do Estado e o exército. Essas formas de ditaduras são características de países mais pobres, onde não existe meios sofisticados de coerção social, e a força policial é, na maioria das vezes, suficiente para sustentar esses governos. Como exemplos, temos os regimes ditatoriais impostos por François Duvalier, mais conhecido como Papa Doc no Haiti entre 1957 e 1971, e também de Idi Amin, que governou Uganda entre 1971 e 1979. O segundo modelo de ditadura é a chamada ditadura bonapartista ou cesariana, e só pela denominação você já deve imaginar que essas ditaduras se sustentam com um amplo apoio popular. Nesses casos, os ditadores são portadores de um grande carisma, fatos bastante comuns nos regimes ditatoriais da América Latina do início e meados do século XX, e por isso os maiores exemplos são Getúlio Vargas do Brasil, que governou entre 1930 e 1945, e Juan Domingo Perón, que governou a Argentina entre 1946 e 1955. Já o terceiro tipo de ditadura é o conhecido totalitarismo, que é um modelo político onde apenas um partido controla todo o Estado e que também conta com grande apoio popular. Esse modelo de ditadura tem como exemplos clássicos os governos europeus de meados do século XX da Europa, como o nazismo alemão entre 1933 e 1945, o fascismo italiano entre 1922 e 1943 e o stalinismo da União Soviética entre 1922 e 1953. Lembrando que em todos os casos de ditaduras existem perseguições políticas, direitos políticos suprimidos, torturas e mortes, fatos que aparecem como características comuns dos regimes ditatoriais. Surgido ainda no final do século XIX, existe um outro tipo de ditadura, a chamada ditadura revolucionária. Esse modelo político surgiria como um governo colocado pela própria ditadura, ou seja, o próprio processo revolucionário faria surgir uma nova classe governamental que transformaria essa sociedade, eliminando vestígios do passado, acabaria com a antiga ordem de governo e faria surgir uma nova sociedade. Nesse caso, a ditadura seria um meio de transformação e não uma forma de governo. E um exemplo que se aplica a esse conceito seria a tese proposta por Karl Marx, a chamada ditadura do proletariado, onde uma classe social dominaria toda a sociedade. Contudo, esse conceito não se aplica à União Soviética, espaço de florescimento e de difusão das ideias de Marx. Nesse caso, o governo soviético foi exercido por um único partido, o Partido Comunista, e não por uma classe social. E vale a pena lembrar que, para Marx, todos os governos poderiam ser classificados como ditaduras, já que sempre o governo seria exercido por uma classe social dominando outra. E se esse vídeo está te ajudando a entender mais sobre as ditaduras na história, eu fico muito feliz. Mas é importante lembrar que o seu apoio é fundamental para mim. Com seu like, seu comentário, compartilhamento desse vídeo, eu vou saber se você gostou ou não desse conteúdo, e assim eu poderei gravar mais vídeos como esse. Então, deixe a sua impressão sobre essa aula. Esse apoio, que pode parecer muito pouco para você, para mim é extremamente valioso. Afinal de contas, assim você me ajuda no engajamento desse vídeo e também do canal. E se essa é a primeira aula que você assiste comigo, não deixe de se inscrever. Assim você passa a fazer parte dessa comunidade histórica e não irá perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. Nesse sentido, as ditaduras, em todas as suas formas possíveis, têm em comum a diminuição ou ausência de direitos políticos e individuais, uma grande força utilizada pelo Estado contra a própria sociedade para se manter no governo e um poder executivo muito mais forte que todos os outros poderes de um Estado, favorecendo assim o surgimento de um Estado anômalo. Ditaduras são formas de governos que variam conforme o tempo e o espaço, e cada forma tem suas particularidades, sendo impossível classificar todos os regimes ditatoriais
com as mesmas características. Muito obrigado. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu espero que esse conteúdo te ajude a entender melhor a história, e se você ficou até o final, eu vou recomendar um outro vídeo que eu já gravei sobre um dos governos ditatoriais que já existiram no Brasil. Fique então com esse vídeo de Getúlio Vargas, o maior ícone de uma ditadura personalista no Brasil. É isso aí, espero te encontrar em outros vídeos aqui no canal. Bom estudo e até lá. Tchau, tchau!